Evangelho de João, capítulo 19. Versículos, nós vamos ler versículo 28, 29 e também o 30. João 19, de 28 ao verso 30. Então nós temos assim a palavra de Deus anunciando: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, diante do quinto e do sexto clamor que o Senhor Jesus Cristo fez lá naquela cruz. Nós sabemos que Ele clamou por 7 vezes, desde as 9 horas da manhã, quando Ele foi crucificado, até as 3 horas da tarde, quando Ele rendeu o Espírito. O seu primeiro clamor, nós já havíamos falado sobre isso, foi logo no início da manhã, naquele momento onde as dores que ele sofria eram mais intensas, mais terríveis, porque o início da crucificação ali mostrava isso. E exatamente naquele momento de dor mais intensa, quando ele mais sofria por causa dos nossos pecados, então ele lança o primeiro brado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como não sabem o que fazem? Como? Nós já vimos isto. O amado da nossa alma lançou uma voz de perdão para aqueles que o estavam maltratando. E este perdão foi reverberado por toda a história dessa humanidade. Esse foi o primeiro brado. O segundo brado aconteceu quando houve aquele diálogo entre ele e aquele ladrão da cruz que arrependeu-se. Quando ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. O terceiro brado aconteceu quando ele olhou e fixou os olhos em sua mãe e disse: mulher, eis aí o teu filho. E voltando-se para o discípulo, disse: esta é tua mãe. E desde aquele instante, então, aquele discípulo, João, tomou Maria e a levou para casa. Aí nós temos o quarto brado, aquele brado quando era meio-dia, quando a terra foi toda ela coberta de trevas, como uma mortalha de morte, onde ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Já vimos as implicações desse abandono, que essa palavra ela tem um sentido profundamente terrível, porque é um abandono realmente de desespero. As trevas foram colocadas sobre toda a terra diante daquele abandono do seu pai em relação a ele como filho. O Senhor Jesus nunca havia chamado seu pai de Deus, mas exatamente naquele momento o seu pai deixou aquela relação afetiva de pai para filho que o tinha, e exerceu que uma autoridade de um Deus que estaria despejando toda a sua ira sobre o seu Cristo, o seu próprio filho. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Isto chama-se um brado de desolação. Mas nós temos em seguida este que nós acabamos de ler aqui, o primeiro, né? Jesus, então, vendo que todas as coisas estavam cumpridas, para cumprir o Salmo 69, ele disse o quê? Tenho sede. É muito mais do que uma sede física, ainda que isto era uma realidade. Tenho sede.
Era uma sede de que não havia mais uma comunhão entre ele e o seu Pai. Ele estava experimentando todas as tormentas do inferno, porque houve uma separação genuína entre ele e o seu Pai. Ele experimentou aquilo. Esse é um brado de lamentação profundo que o Senhor Jesus Cristo fez. Aí nós temos em seguida o brado do triunfo, o brado da vitória. Tudo está consumado, tetelestai, não há mais nada a se fazer. Todas as profecias que o Messias deveria cumprir foram cumpridas. Foram cumpridas. Já voltamos aqui só para fecharmos os 7 brados. O último brado é quando ele em Lucas fala assim: Pai, na tua mão rendo o meu espírito. Novamente a relação íntima foi estabelecida. Então são 7 brados da cruz, mas nós estamos focando agora o está consumado. Está totalmente consumado. Não há mais nada a ser acrescido na obra. As profecias referentes ao Messias foram todas elas cumpridas. Mas quando nós pensamos, irmãos e irmãs, toda dor, todo sofrimento que o Senhor Jesus suportou naquela cruz é algo que os nossos corações não conseguem detectar na sua inteireza. É algo muito profundo. Nós sabemos que o próprio Senhor o havia abandonado naquela segunda parte dos brados da cruz, do meio-dia até as 3 horas da manhã. Nós sabemos que tanto o diabo como o homem, com todos os demônios, fizeram tudo de pior contra o Senhor quando ele estava pendurado naquela cruz. Nós sabemos que quando ele bradou esta expressão, está consumado, nós temos o cumprimento daquela profecia de Gênesis 3,15. A serpente picou o quê? O calcanhar do nosso amado. Mas, amados irmãos e irmãs, ninguém poderia tocar no Senhor Jesus. Homem algum nesse universo, demônio algum poderia tocar. O que mais toca o nosso coração é que Ele se entregou para isto. Ele se entregou para sofrer todas as dores por nós. Satanás jamais poderia aproximar-se dele, quanto mais tocá-lo, se ele mesmo não permitisse isto. Mas ele fez isto por nossa causa, por amor a nós, que ele nos amava. Então, quando ele bradou, está consumado, tudo encerrou, não há mais nada a fazer, não há mais nada a acrescentar. Nunca mais os pecadores poderão ser aí aqueles que atacarão o Senhor Jesus. Nunca mais Satanás poderá tocar em Jesus. E nunca mais, irmãos e irmãs, nunca mais a face do Pai bendito se ocultará dele. Nunca mais, eternamente. Tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Aquela cabeça que nela havia uma coroa de espinhos, agora está reservada e foi colocada sobre aquela cabeça santa uma coroa de glória. Foi reservado para ele num céu, um lugar sublime, um lugar digno, um lugar elevado, o lugar mais alto que nós possamos imaginar que exista. Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, reinando soberanamente, porque Ele merece, porque Ele fez. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Esse é o amado da nossa alma. Fez isso por nós. Soberanamente Ele está reinando. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse capítulo 19 que Ele tem sobre o seu manto e sobre a sua queixa, sobre a sua coxa, um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o vitorioso. E este Senhor vitorioso nos chama hoje para estarmos diante da sua mesa. A mesa não é nossa. Isso aqui nada é nosso. Então nós precisamos do socorro do Espírito Santo para vermos além de um pão e além de uma taça com vinho. Nós precisamos entrar pela ajuda do Espírito Santo na realidade espiritual deste momento. Quando nós comemos o pão e bebermos do vinho, nós estamos tocando, de fato, o quê? Uma realidade espiritual. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na ceia, Ele partiu o pão e disse assim para os seus discípulos: este é o meu corpo.
Não é isso? Depois ele pega a taça e dá aos seus discípulos e diz: este é o meu sangue. Mas aí, como que isto é meu corpo? Por que Jesus não disse assim: isto representa o meu corpo? Isto representa o meu sangue. Mas assim nós vamos entender que houve uma transubstanciação. Também não cremos assim. Não há transubstanciação. Porque nos relatos dos evangelhos fala assim: vocês não tomarão mais do fruto desta vide até que eu volte. Então vinho era vinho, continuou vinho. Então, se não é uma representação e não é uma transubstanciação, o que é? Realidade espiritual. Acontece no nível do nosso espírito. Aí nós entramos pela fé nesse momento. Por isso que nós precisamos do socorro do Espírito Santo, para entrarmos nesse momento com realidade. Que os nossos cânticos, que as nossas leituras, que as nossas expressões sejam de gratidão e louvor a Ele. Esse momento, irmãos e irmãs, nós não nos reunimos para falar de nós, ou orarmos por nós, agradecer as coisas que o Senhor fez por nós, no sentido de benefício. Não, nós olhamos para o Cordeiro. Nós olhamos para Ele e damos a Ele toda a adoração que lhe é devida. Todo esse momento pertence a Ele, não pertence a nós. Oh, irmãos e irmãs, que os nossos corações estejam aos pés do Senhor, com adoração, com gratidão, com expressão de amor. Que nós possamos ter chegado nesse ambiente aqui, não com as nossas mãos vazias, no sentido de que, será que não trouxe pelo menos nos meus lábios: Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por mim naquela cruz? Oh, quão ingratos somos! Pelo menos na expressão do nosso coração, devemos dizer assim: Senhor Jesus, eu te amo. Obrigado porque tu deste a tua vida por mim naquela cruz. Nós não podemos nos aproximar nesse momento com mãos vazias. Os nossos corações devem expressar toda a gratidão, toda a adoração. Isso é uma expressão de grande amor, de profundo amor, de sublime amor. E o Espírito Santo precisa nos levar a essa realidade, irmãos e irmãs. A Ele, o Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, aquele que tem nas suas mãos e pés as marcas dos pregos causados por causa dos nossos pecados. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que nós possamos de fato nos derramar diante dEle em adoração, em gratidão, expressar o quanto Ele é precioso para nós. É verdade que a palavra de Deus diz, para concluirmos o nosso pensamento, que nele não havia beleza nem formosura que nos agradasse. Ele foi comparado a uma raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Mas nós todos, a uma só voz, dizemos que Ele é o mais lindo, é o mais formoso, é o mais belo. É aquele que está sentado no mais sublime alto trono, reinando soberanamente. Ele é precioso para nós. É por Ele que nós aqui viemos hoje. Não foi por outro motivo. É por Ele. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, irmãos. Para a glória do Senhor. Vamos dar graças ao Senhor, depois vamos ter aquela liberdade que o Senhor tem dado ao nosso coração de nos apresentar diante dEle com gratidão. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos graças, porque naquela cruz Tu padeceste dores atrozes que nós não conseguimos mensurá-las, mas houve um momento que Tu bradaste o brado de vitória: tudo está consumado. Oh amado Senhor, que palavras preciosas! Tu reinas soberanamente, Tu és vitorioso, mas ao mesmo tempo nós tocamos o Teu grande, o Teu profundo, o Teu excelso, o Teu sublime, o Teu maravilhoso amor. E aqui nós viemos para cantar esse amor, para expressar este amor e gratidão que nós temos no coração por Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém.